quer ir para onde, meu irmão? Eu vou morar com o pai, Paraguai. Hum, interessante. Bem, gente, boa Muito, tarde muito mais uma interessante. vez. É um prazer e um desprazer ao mesmo tempo estar com vocês aqui. Hoje é sexta-feira, né? E vamos fazer a correção da avaliação da aula anterior, sendo que na semana que vem nós iniciaremos conteúdo novo, né? Já que estamos aqui em 3 turmas, onde nós possuímos muitos santos e santas. Na semana que vem a gente começa aí o estudo de mais um santo no meio de vocês, que é o Santo Agostinho, certo? Faz parte aí da filosofia medieval. Enquanto semana que vem não chega, a gente continua por aqui, corrigindo aí as questões, as 10 questões que a gente fez na nossa prova parcial, ok? O que é que vocês acharam da prova? Gostaram? Acho. Nós tivemos muitas notas interessantes, Dá pra acima fazer. de 8. Tava bom, professor, a prova. Eu também gostei. A maioria das questões foi eu que fiz, porque eu fico com receio, né, de ficar tirando as questões da internet e vocês acharem bem facinho. Então, pelo menos eu fazendo, vocês têm um trabalhinho maior para pescar, né? Mas vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: pelo menos desde Sócrates, os filósofos gregos refletem sobre a vida humana. Algumas escolas filosóficas antigas fizeram desse tema, a vida humana, uma preocupação central e desenvolveram a ética como forma de arte de viver, uma reflexão constante sobre a vida e um trabalho permanente de cada um sobre sua própria vida. Algumas dessas escolas se difundiram durante o período helenístico. Uma dessas escolas ganhou popularidade com Diógenes de Sinope. Sua filosofia apresentava-se como uma crítica aos costumes instituídos, lançando mão de recursos humorísticos e da ironia. Essa escola ficou conhecida como... E aí, gente, qual é a escola filosófica que ficou conhecida pela popularidade do filósofo Diógenes de Sinope? A, B, C ou D? É o negócio aí do. Eu botei A. É Letra A, cinismo. né? Cinismo. Não dá pra você ver o Letra chat, não, B. né? Letra B, cristianismo. Quem é Não, o nem fundador do vi. cristianismo, Não, gente? nem vi. Jesus Cristo, né? Ainda raciocínio. Hedonismo. Hedonismo fala do prazer, sobre o prazer. E maniqueísmo a gente vai estudar agora, com Santo Agostinho. É uma Hein, religião professor? vinda do Eu Oriente. vi maniqueísmo, eu me lembrei de maniquinha, olha. Não, maniqueísmo a gente vai estudar com Santo Agostinho, uma religião da Ásia, certo? Então, resposta correta, letra A de amor. Que lindo, né, gente? Marque V para verdadeiro e F para falso. Segunda questão. O grande expoente da filosofia cínica chamou-se Diógenes. Diógenes morava em um barril, vestia apenas um pedaço de pano, possuía um cajado e ao seu redor os animais circulavam. Figura simples, conta a história que certa vez esse pensador recebeu a visita de Alexandre Magno, que é o Alexandre o Grande. Alexandre, parado à frente de Diógenes, este, sentado à boca de sua morada, perguntou qual seria o desejo dele e que bastaria ele dizer a Alexandre que seu desejo seria realizado. Diógenes rapidamente respondeu: sai da frente do meu sol.
Verdadeiro ou falso, gente, essa história? Eu Verdadeiro ou botei falso? verdadeiro, eu acho. Eu também coloquei Verdadeiro. verdadeiro. Verdadeiro, acertaram. Né? Professor, eu só vou Alexandre o falar Grande, depois que alguém falar, porque eu tenho medo da minha resposta é errada. Alexandre o Grande, gente, ele era o imperador da época e ele nutria uma admiração muito grande por Diógenes. Apesar de Diógenes parecer um mendigo, mas ele vivia essa vida simples por escolha, né? Alexandre admirava demais. Né? E nessa oportunidade, Alexandre tentou oferecer algo para que Diógenes pudesse mudar de vida, né? Um emprego, dinheiro, bens, mas Diógenes rejeitou e apenas pediu para ele sair da frente do sol. A história verdadeira. Terceira questão, ainda para dizer se é verdadeiro ou falso. Coube assim aos cínicos a bandeira de anarquistas da antiguidade. Esta postura de negação ao modelo político e social na Grécia Antiga conferiu aos cínicos a imagem de pessoas que lutaram pela liberdade, ao negarem os modelos sociais vigentes. Daí a postura de arrogantes e do aparente descompromisso com a sociedade. Assim, para os cínicos, a felicidade é o desapego aos bens materiais e aos títulos sociais. Este desapego conduz o homem à liberdade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu marquei verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro. Muito verdadeiro, né, gente? Os cínicos, eles não só desprezavam os bens materiais, como também desprezavam qualquer tipo de laço, qualquer tipo de lei, qualquer tipo de junção social, né? A família, as instituições, né, os partidos políticos, tudo isso era negado pelos filósofos cínicos. Então, ó, verdadeiro. Agora, eles não faziam isso à toa, né? Eles faziam isso em nome da liberdade. Com quanto menos eles conseguissem viver, mais livres eles achavam que iriam ser. Ok? Terceira, verdadeira. A 4 tá de graça, né? Só para vocês marcarem um pontinho aí, ó. São as escolas do período helenístico ou pós-socrático. Quais são aí as escolas do período helenístico ou pós-socrático? A, B, C ou D? Tempo. Mais alguém, gente? Quais são as escolas do período helenístico ou pós-socrático? É a Vocês letra marcaram B, o quê? professor. Letra B de Bochecha. É. Epicurismo, estoicismo, pirronismo e cinismo. Quinta questão. Olha só. De acordo com os argumentos do pirronismo acerca da impossibilidade de uma verdade absoluta, poderíamos afirmar ou garantir que o Sol nascerá amanhã? Lembram disso aqui que a gente comentou na aula? Vou repetir, ó. De acordo com os argumentos do pirronismo acerca da impossibilidade de uma verdade absoluta, poderíamos afirmar ou garantir que o Sol nascerá amanhã? Então vamos lá. Só temos duas alternativas: sim ou não. E aí? Sim, podemos garantir que o Sol vai nascer amanhã? Ou não, não podemos garantir? O que é que vocês acham? Não. 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 Vamos ver aqui primeiro o que é que diz o sim, né? Sim, pois a nossa experiência de vida tem nos mostrado de que o Sol nasce todos os dias,
Então, não há como e por que negar isto. Aquilo que se repete se torna um hábito, uma verdade inquebrável, que não podemos negar. Assim como uma pessoa confiável nunca quebrará a nossa confiança, o sol nascerá com certeza em todos os amanhãs. Onde está o erro aqui, gente? De acordo com o pirmanismo? Onde está o erro na questão A? Deixa eu ver aqui. Tempo. Eu acho que é a parte que diz que é confiável, só nascer com toda certeza, com toda certeza. Acho que a palavra errada aí é com certeza. Ó, aquilo que se repete se torna um hábito, uma verdade inquebrável. Não é porque uma coisa se torna um hábito que ela vai ser inquebrável. Por exemplo, não é porque você escova os dentes todo dia que até o final da sua vida vai ter um dia que você não vai escovar, pode ter um dia que você não escove. Não é algo certo, não é algo dado, né? E fala assim no final, ó, assim como uma pessoa confiável nunca quebrará a nossa confiança, será, hein? Será que uma pessoa confiável nunca quebrará a nossa confiança? Acho difícil. Então, não tem como a gente garantir com 100% de certeza. Vejam o que diz o não. Não, pois de acordo com Pirro, uma coisa que foi de uma forma no passado não necessariamente permanecerá a mesma no presente ou futuro. Muitas vezes os hábitos acabam nos enganando quanto a isso, fazendo com que tenhamos a ilusão de que as mesmas causas geram os mesmos efeitos, o que nem sempre acontece. Portanto, não é garantido que o sol nascerá amanhã, somente provável. Então, é provável que o sol nasça amanhã, não é certeza. Então, quinta questão, letra B de Bochecha. Vejamos a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: em mais de 30 anos de exibição de chaves no Brasil, aprendemos mais do que bater nos vizinhos ou desenhar porcos com letras W. Aprendemos também alguns conceitos filosóficos, por mais que não tenhamos reparado nisso. Assim como Chaves, o filósofo pós-socrático Diógenes vivia em um barril. E todo o desprendimento do garoto com a vida não poderia ter outra influência senão o maior representante do cinismo. Não, não é o cinismo das tias que perguntam: e o namorado? Para os sobrinhos solteiros, mas sim o conceito filosófico que foi levado ao extremo por Diógenes. Segundo dizem, andava nu e não tinha propriedade alguma, para não ser propriedade de nada, como lembra o filósofo Mário Sérgio Cortella no programa Agora é Tarde. De acordo com o exposto, assinale a alternativa que indica a semelhança entre o personagem Chaves e o filósofo cínico Diógenes de Sinope. Letra A. Chaves e Diógenes nasceram de famílias ricas e foram abandonados na infância para que outras famílias os pudessem criar da mesma forma. Nesse sentido, a história dos dois se aproxima pelo simples fato de serem órfãos. Sim ou não? A única coisa que aproxima Diógenes e Chaves é o fato deles serem órfãos? Sim ou não? Não. Não, né? Letra B. Chaves e Diógenes moravam em uma vila. Chaves, na vila do Senhor Barriga, e Diógenes em um local doado por Alexandre o Grande após um encontro épico, onde o imperador mudou a vida do filósofo. Diógenes recebeu algum presente de Alexandre o Grande, gente?
Não. Não, né? Alexandre ofereceu, mas ele não quis. Letra C. O fato que realmente aproximava os dois eram os segredos que os mesmos levavam durante a vida. Todos pensavam que Chaves era pobre e órfão, mas na verdade não. E Diógenes decidiu largar tudo porque na sua cidade de origem cometeu crimes e acabou ficando com remorso e buscando um novo estilo de vida. Sim ou não? Nada a ver. Sim ou não? Nada a ver, né? Só nos resta a letra D. Diógenes vivia em um barril, Chaves também. Os dois ficavam satisfeitos com coisas muito simples. Chaves com sanduíche de presunto e Diógenes comia lentilhas dentro de um pão, para não mais precisar de pratos e talheres, o que torna os dois livres de verdade. Então, resposta correta da sexta, letra D, de dedada. Vamos para a sétima questão. Observe a citação abaixo do filósofo estoico Marco Aurélio e assinale a alternativa que mais corresponde a essa corrente filosófica. A citação é a seguinte: você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força de que precisa. Então, mesmo que a gente não controle os fatos que acontecem, tem uma coisa que a gente controla: a nossa mente. Se a gente aprender a controlar a nossa mente, independente de não ter poder sobre os fatos, a gente ainda assim terá muita força para seguir na vida, né? Então, qual das citações abaixo aqui, ó, qual das alternativas é a correta? Qual vocês marcaram? Letra A caridade é tudo. Letra B, aceita que dói menos. Letra C, seja sincero com as pessoas. E letra D, tente ter uma vida boa. Acho que a letra B. Eu vou ter. Letra B de bochecha, né? Porque nós estamos falando de um filósofo estoico. Qual era o objeto central de estudo dos filósofos estoicos? Entender que existem coisas que nós controlamos e existem outras que nós não controlamos. Nós devemos nos preocupar somente com aquelas que nós controlamos. Aquelas que nós não controlamos, nós precisamos aprender a aceitar. Então, a frase que ilustra o pensamento de Marco Aurélio é a letra B: aceita que dói menos. Certo? Oitava questão. É muito comum falarmos das pessoas sem termos certeza se elas realmente são ou fizeram aquilo que estamos dizendo delas. Esse texto é muito interessante, hein, gente? Na contemporaneidade, até inventaram um nome mais gourmetizado para isso: fake news. Mas a verdade é que os nossos avós talvez chamassem essa prática de fofoca e os advogados de calúnia e difamação. Neste caso, renderia por parte da vítima até um processo judicial com indenização. No entanto, no mundo helênico, pós-socrático, o pirronismo tinha como argumento fundamental a ideia de que não se deve ter nem emitir qualquer julgamento ou juízo sobre coisa alguma. Nada se deve afirmar ou negar sobre quaisquer fatos, seres ou objetos, pois o intelecto humano é limitado e incapaz de chegar à verdade sobre qualquer coisa. Como se chama, então, a omissão de uma afirmação por falta de certeza, informação ou precisão, de acordo com o pirronismo? E aí, gente? Dialética, oratória, suspensão do juízo ou retórica? É assim, quando você não tem 100% de certeza
Quando você não tem informações suficientes para falar de algo ou alguém, você decide simplesmente não falar, de acordo com o pirronismo, é a primeira regra. Como é que a gente chama essa regra? Letra A, dialética. Letra B, oratória. Letra C, suspensão do juízo. Letra D, retórica. Como é que a gente chama, pessoal? Alguém pergunta, rapaz, tu conhece a Viviane, Santiago? Eu até conheço ela da sala de aula, né? Mas não conheço ela realmente, sim, Eu de mudei a letra verdade, né? C. Então, diante dessa situação, eu não posso sair afirmando o que ela é ou o que ela não é. Eu devo suspender o meu juízo. Ou seja, eu me calo, eu não falo nada. Então, a resposta correta, ó, letra C, é a principal regra do pirronismo, ok? Olha que bonitinho, né, gente? Esse doguinho. Fofo, né? Vamos ver o que é que diz aqui. Ó, já estamos bem pertinho do final. O cinismo foi fundado por um discípulo de Sócrates, chamado Antístenes, e prescrevia a felicidade de uma vida simples e natural através de um completo desprezo por comodidades, riquezas, apegos, convenções sociais e pudores. A palavra cinismo deriva do grego kinos, que significa cinismo. Significa o quê, gente? Botei até a foto aqui do doguinho para facilitar, né? Viver como um cão. Mas não é cão satanás, não. É cão cachorro. Viver como um cachorro. Certo? Cínico, na filosofia, é aquele que abandona tudo para viver como um cachorro de rua, como um cão. Resposta correta, letra A. Vamos aqui para a 10ª, que é uma questão de Enem, gente. A questão que caiu no Enem no ano de 2016. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipício, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz. Letra D, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. E letra D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E aí, pessoal, A, B, C ou D, questão de Enem, hein? Eu nem lembro qual foi que eu marquei. Ceticismo, vocês lembram o que é que significa essa palavra? Ó, ceticismo. Para responder essa questão, tem que saber o que é ceticismo. Não tem como. O que é ceticismo? Alguém lembra? Eu não vou Quem mentir, não não, não lembro lembra, não. pronto. Pois quem não lembra, tem tarefa de casa. E lá na aula anterior, na nossa aula anterior, para dar uma olhada aí sobre ceticismo, viu? Sobre o que é ceticismo.
ceticismo, gente, é a ideia de que é impossível a gente conhecer uma coisa de verdade. A verdade é algo impossível de acontecer. Se a verdade é impossível de acontecer, a gente também não pode ter certeza de nada. Entende? Então, sabendo que o ceticismo é isso, e observando o enunciado sobre o pirronismo, a gente vai lá na letra C, ó, defender a indiferença e a impossibilidade de se obter alguma certeza. O pirronismo, ele vai defender que a gente não deve ligar para as coisas que acontecem na nossa vida e que, diante de determinadas situações, de todas as situações, o que a gente tem que preservar é somente a incerteza, a dúvida constante. É a verdadeira filosofia, de acordo com eles. Ok? Então, a resposta correta, letra C, de coelho. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários, piadas? Não. Não? Então, gente, essa foi a correção. Sugiro que vocês continuem estudando as aulas que a gente sempre grava aqui. É muito importante para que vocês saibam de algo não só para responder uma prova, mas realmente aprendam, certo? Assistam às aulas dos primeiros anos para vocês relembrarem os conteúdos do ano passado. E essa aulinha aqui também vai ficar gravada para que vocês possam acompanhar depois, tá bom? Na semana